Bem-vindo ao primeiro Hora Coruja de 2014, eu sou a Franciele Chies e hoje vamos conversar sobre um livro do Freud, Totem e Tabu. Então vamos conversar sobre totens e sobre tabus. Vocês devem saber já que esse livro, agora em dezembro, completou 100 anos. E para conversar com a gente sobre o livro, tem aqui o Paulo Francisco, que vocês já devem ter ouvido muito falar nele, que ele é o filho do Paulo, faz filosofia lá na Unesp de Marília. Bem-vindo, viu, Paulo Francisco, aqui é a Hora da Coruja. Obrigado. Uma Hora da Coruja 2014, totalmente em família, não é isso, Paulo? Nós somos todos uma mesma família. A família de corujas aqui, né? Tá faltando pitoco. Tá faltando pitoco, é verdade. É um pedaço da família aqui. É. O pedaço... E a parte que nós não podemos mostrar, que é a Paula. É o pedaço filosófico da família. Não por nada, mas ninguém haveria. As tatuagens não deixariam ninguém ver a Paula. Mas todo mundo adoraria ver as tatuagens de coruja da Paula. É verdade. Paula tem uma linda tatuagem de coruja em homenagem ao papaizinho dela, não é? Não, fui eu que fiz o desenho. Exatamente. Então, vamos conversar sobre o Totem e Tabu. A gente separou 3 imagens do Totem e Tabu depois para conversar, que eu acho bastante chocantes. Mas o Freud começa esse livro contando um mito, né, falando sobre... É um livro que as pessoas costumam dizer que é um livro mais antropológico do que psicanalista ou então filosófico, né? Então, uma coisa diferente daquilo que a gente deveria esperar de Freud. Porém, o próprio Freud fala que este livro e a interpretação dos sonhos são os livros que ele mais gosta. Um dos 2 livros que ele prefere. E ele conta um mito de como teria surgido 2 questões básicas para a nossa humanidade. Totem e o tabu. Então ele conta a história, você sabe já essa história, sabe esse mito, né? Que existia um pai, que era o chefe ali de um clã, e ele tinha relacionamento com todas as mulheres. Conforme os filhos iam ficando adolescentes, ele expulsava esses filhos, até que esses filhos resolveram se juntar, ficaram com muita raiva, não aceitavam aquilo, e mataram o pai. E a partir daí criaram uma lei de que dali para frente não poderia mais existir isso, ou seja, um homem ter relacionamento com as mulheres do clã. Então isso surgiu como sendo o tabu do incesto, o primeiro tabu que a nossa humanidade provavelmente teve. E que é tão antigo, tão primórdio, chega a falar que pode ser pré-histórico. Assim, pré-histórico, algo antes de coisas que talvez o homem nem fosse homem ainda quando inventou isso. A tal ponto que muitas pessoas nem questionam mais isso. Está tão enraizado já na nossa sociedade que o próprio Lévi-Strauss fala que a gente não sabe mais se isso é uma coisa da natureza do homem ou se isso é uma coisa da sociedade, imposto pela sociedade. A gente acha horroroso, por exemplo, você não sabe que alguém é sua irmã, né? Aí você faz sexo com essa pessoa. Você não sabe e não conviveu com essa pessoa. Então, portanto, é um estranho. Aí você faz sexo. Aí se você fica sabendo, você fica horrorizado e fica culpado você vira... Quer dizer, se você não sabia e se você não conviveu, é uma pessoa estranha. Acabou, morreu o assunto. Deveria ser aceito, né? No entanto, não é aceito nem por você, e por isso é a história do tabu, né? A história do tabu, quer dizer, não pode, né? É impossível, né? É algo completamente impossível, não se toca nesse assunto. Não se toca. Então, até que o Freud fala isso, que você já percebeu que a gente não toca nesse assunto, a gente não fala sobre isso, a gente tem até medo, talvez pelo desejo ser muito grande da gente fazer isso, é um assunto do qual a gente não toca. Porém, a gente sabe muito bem quando a gente é criança, o primeiro desejo que a gente tem, não estou falando freudianamente, não, explícito mesmo, é falar o quê? Quando você crescer, você vai casar ou com a sua mãe, você vai casar com seu pai. Então, eu lembro que na faculdade eu tinha uma professora de antropologia, quando ela foi conversar sobre o Lévi-Strauss, ela falou que o sobrinho dela estava muito feliz porque ele chegou e falou assim: mãe, eu já sei com quem eu vou me casar quando eu crescer. Ai, filho, sabe, não é com quem? Achou que era uma amiguinha de escola, né? Não, com você. Filho, não, pelo amor de Deus. Não fale uma coisa dessa. Qualquer pessoa do mundo você pode casar, menos com a mamãe. E aí ele entrou em choque.
Esse menino começou a chorar, esse menino se trancou no quarto, ele ficou super deprimido. Castrou o menino. Porque ele falou assim, olha... Em ideia, já castrou o menino. Já castrou o menino. No sentido assim, de que... Ele falou, mas é a pessoa que eu confio, mãe, é a pessoa que eu mais amo, é você. Não, não pode. Aí passou um tempo, ele melhorou, voltou da escola de novo e falou, mãe, agora eu já sei com quem que eu vou casar. Ela, encontrou uma namoradinha, encontrei a minha irmã. Aí lá vai a mãe de novo, não! Também não. Não pode, de jeito nenhum. Então, é interessante que... Não acerto mulheres nesse mundo, não menino. consegue, menino. Acho que ele vai mudar de lado, o próximo é o pai, né? Que ele vai chegar pra mamãe no E papai pode? Papai pode. Mas a ideia é essa, quer dizer, você quando criança, isso é muito natural. São as pessoas com quem você mais convive, são as pessoas com quem você ama, são as pessoas até que você tem as primeiras descobertas sexuais, digamos assim. A questão do tato, né? Toda criança tem o corpo já um pouco sexualizado. E isso que é uma coisa que o Freud descobre, muito importante. A gente já é sexualizado desde a infância. Como a primeira pessoa que toca na gente, dá banho na gente, é a mãe, exatamente. Aquilo que vai se tornar posteriormente sexualizado nas áreas específicas, as genitálias, não tem ainda. É um todo sexualizado. Então, a pulsão, naturalmente, já é para aquele que está próximo. Exato. Os primeiros desejos, assim, chegam com esse toque através da mãe, do pai, quer dizer, das pessoas mais próximas. Então, isso seria o natural, digamos. Se a criança é o natural, é o inocente, a natureza, isso seria o natural. Né? Então, por que nós, na humanidade, desde que temos noção da humanidade, a gente tem essa coisa de proibir o relacionamento entre pais, filhos, irmãos e tudo mais? Né? Um dos problemas do livro é exatamente este, né? Quer dizer, o totem tabu, explicar o tabu. Exatamente. Né? Explicar o tabu. E aí, na explicação do tabu, aparece a questão do totem, né? Exatamente, que o totem é aquela figura, né? Como, por exemplo, quando os filhos mataram o pai, ele fala que foi aí que surgiu o totem. Né? O pai era aquela figura representativa de masculinidade, de organização, de força, implantou a cultura, né? E quando o pai morreu, a culpa por ter matado o pai por não estar mais presente, não ter mais essa figura, transformou o pai num totem, ou seja, numa figura que deve ser, ao mesmo tempo, temida, mas que ao mesmo tempo tem toda essa referência. Né? Cultuada pelo que foi. Cultuada pelo que foi. E também lembrança a respeito das novas regras, né? Ou seja, não mais alguém possuir as pessoas da família, né? Exatamente. Não mais alguém possuir todos. Quer dizer, o totem acaba fazendo essas três funções, né? Expia o remorso, que você faz a homenagem ao morto, né? Relembra as regras daqui para frente, nunca mais vai haver alguém que possua todas as mulheres, a divisão vai ser de maneira diferente, né? E qual é a terceira? Eu falei duas. É interessante que a origem da palavra tabu é aquilo que é sagrado. Por um lado, tabu é o sagrado, mas pelo outro lado é o proibido. Sim, isso, a proibição. A proibição. A proibição. A palavra-chave aí, no caso, é a ambivalência. As figuras paternas são ambivalentes por natureza. Você, ao mesmo tempo que você teme elas, ao mesmo tempo que você tem um problema com elas, você tem amor por elas, elas passam a ser figura de carinho, tal, proteção. Só que, veja, como tem essas relações problemáticas, você tem uma tal ambivalência. Você quer ir contra aquilo que te domina, mas ao mesmo tempo aquilo que te domina te põe sob segurança. Então o totem, ele tem essa ambivalência, ele carrega essa ambivalência que é vinda dos pais. Exato. E aí que ele fala que surge, o Freud vai falar que surge, as primeiras neuroses surgem aí. Primeiro, uma por essa ambivalência, e outra para a gente não saber lidar com aquilo que é, né? Então, ou seja, para a gente não saber lidar com aquilo que é sagrado
e que a gente deseja muito, que tem um desejo muito forte, é aquilo que é proibido. Sim. É aí que ele fala que surgem as primeiras neuroses. Para o Freud, toda neurose acaba sendo reduzida, no final das contas, ao Édipo. Né? Exatamente. É interessante, é interessante também notar que a totemização, ele fala no livro e em seguida ele aponta que todas as religiões têm alguma situação tem algum totem. Isso. Né? E aí ele não desenvolve isso nesse livro. Então, ele chega a falar de 3, né, que tem 3 totens. Eles são sempre representados de 3 formas. Agora, eu não lembro muito bem as outras 2, talvez depois eu lembre, mas uma que ele fala é do animal sagrado. Animal sagrado. Né? Essa relação que a gente tem com o animal sagrado, ou seja, algumas religiões utilizam do animal sagrado para fazer rituais de sacrifício, que geralmente está ligado ao sacrifício. Aí ele fala, por exemplo, até a religião cristã tem a parte do sacrifício, sacrifica o próprio Deus e depois, durante o ritual, vai lá e come a carne e bebe o sangue desse Deus. E é interessante porque nesse caso aí da religião cristã, o Deus ensina a totemização. É uma religião gozada porque Jesus, né, ensina a totemização. Ele faz a última ceia, ensinando a totemização, né? E depois ele próprio, na cruz, se transforma no totem. É duplamente esquisita o cristianismo nesse ponto, porque é o próprio Deus que se sacrifica pelo Filho. Ou seja, ele retira a culpa, o perdão se generaliza no cristianismo. Porque não são... Quer dizer, são as pessoas que matam Cristo, porém é o próprio Cristo que escolhe lá. Ou seja, o próprio Deus se sacrifica em nome. Isso não acontecia nas religiões totêmicas. Quem sacrificava eram as pessoas. As pessoas. Por causa dessa ambivalência. Por causa você querer tomar o lugar daquele que te oprime. Para você tomar... por você ter a força daquele lá. Que você... Eu até me lembrei hoje... A Thay estava falando para o Francisco dessa... existe um desenho, eu não sei se é o Frajola, que gato que chega no Egito, né? E lá ele descobre que ele é o Deus. Ele fala, pô, caramba, cheguei num lugar muito bom, muito legal, né? E aí ficou lá como Deus, né? Até o dia do sacrifício do Deus, né? Que falaram para ele. Anos, né, o gato, falaram para ele, né? Hoje que é o teu dia mesmo. Nossa, mas já era Deus. Agora chegou o meu dia. Não, hoje eu arraso, né? E aí ele é o sacrificado, né? Ele fala que ele até fala, porra, caramba, que jeito esquisito de ser Deus nessa sociedade, né? É engraçado que quando eu li o Totem e Tabu, que estava numa época que eu estava tendo umas aulas de antropologia também, que eu fui descobrir, como por exemplo, a gente fala de complexo de Édipo, a gente fala dessas sociedades organizadas dessa forma, onde os filhos mataram o pai, né? Mas existem 2 tipos de sociedade, do qual a gente conseguiu mapear, que é a matriarcal e a patriarcal. Então, ou seja, até mesmo o incesto, que é aquilo mais primitivo que existe do ser humano, ele muda conforme a sociedade. Então, aquilo que é um tabu na nossa sociedade, que é o incesto, vamos supor, do pai com a filha, né, do filho com o pai. Numa sociedade africana, como ele dá um exemplo, onde a família é matriarcal, o incesto é você fazer sexo com os seus primos, e não com o pai, com irmãos. Isso, quer dizer, mantém a mesma... porque a sociedade matriarcal funciona como? A mãe é a chefe de família, na verdade, você tem o parentesco o seu parentesco é com os irmãos da sua mãe. Então, na verdade, os seus primos são como se fossem seus irmãos, o seu tio é o seu pai. Então, com esses você não faz sexo, com os seus primos você não faz sexo. Porém, com o seu pai biológico, com os seus irmãos biológicos, isso não tem problema nenhum. Essa antropologia, ela responde à teoria do Freud, né? Quer dizer, afirma, né? Dá mais um peso, né? Não, exatamente. Dá mais um peso ainda, porque quando você muda a estrutura, ainda assim permanece a ideia, né? Ainda assim permanece a ideia do incesto. É uma boa, essa
essa conversa do Freud é uma boa teoria, porque ela tem uma força de explicação bastante ampla, né? É uma narrativa bastante ampla, que permanece, às vezes, até em situações já mais distantes. Eu estava lembrando da nossa capacidade de compreensão de símbolos e de praticar esta morte do pai conscientemente, simbolicamente, mas conscientemente, né? A gente faz, né, é como se a sociedade percebesse essa necessidade quando de momentos de transição. Por exemplo, situações onde você perde um rei, né? Então há um ritual para que você simbolicamente possa usufruir do corpo do rei, da distribuição do corpo do rei. Né? Isso é uma coisa que aparece nos medievais e aparece no mundo moderno, numa famosa um famoso episódio, que é do qual a gente trouxe até foto disso. Né? Nos anos 90 acontece isso. Termina o comunismo, né? Aí termina, na verdade, a União Soviética. Quer dizer, o fim não é a questão do marxismo. O fim, embora pudesse até ser, porque o marxismo é tomado como religião, mas é o fim da União Soviética em 92 e depois, em 98, aparece o tal artista que monta o bolo ele faz do bolo Lenin, que é o corpo do Lenin. Mas o fantástico não é nem só o corpo do Lenin. É o corpo do Lenin, é o corpo, isso, exatamente. É o Lenin morto. O Lenin deitado e morto ali. Meu Deus do céu, a coisa mais... Vou pedir pro Fábio colocar as fotos pra gente, por favor. Olha isso. Olha que delícia comer o Lenin. Gente, o Lenin morto, você vai lá num... Mas por quê? Num velório e come o morto. Não, mas por que comer o Lenin morto? Porque o Lenin morto é o Lenin vivo. Por quê? Porque esse Lenin aí é o Lenin do mausoléu. É o Lenin do mausoléu. Então, quer dizer, por quê? Porque não deixaram o Lenin morrer. Vocês repararam na carinha da criança? Cadê a criança? A criança tá com um pratinho, o que ela quer? Ela tá com um pratinho de bolo completamente desesperada, porque ela vai comer o Lenin. Ela tá desesperada que o cara tá picotando o Lenin. Mas acho que é porque ela tá querendo uma parte do Lenin que os outros... mas pelo jeito não foi desenhada ali. Ela vai ganhar ali uma parte... Isso assim, se Freud tivesse visto isso, ele ia falar assim, isso aqui é minha teoria pronta. Isso aí é o próprio totem, porque é o pai ou figura de poder que está acima, que comanda. E a partir do momento que ele morreu, o poder tem que ser levado de volta às pessoas. E é meio isso que eu imagino que estava na cabeça do artista, consciente ou inconscientemente. Ele é meio que devolver o Lenin ao povo, já que uma vez ele estava assim em poder, o poder tem que se retomar ao povo no final da União Soviética. Então ele tem que ser consumido. Mas se é 98, você já tem o quê? Você 98. É 98. 98, o final da União Soviética é 92, né? Então, na verdade, o que você tem? Você tem uma situação de elaboração disso pelo artista, né? Quer dizer, é uma simbologia elaborada. Sim. Né? É muito interessante, é muito significativo isso pelo seguinte, porque não é você simplesmente comer o Lenin, qualquer Lenin, é comer o Lenin do mausoléu, é comer aquele Lenin que ainda está ali, vivo. Então vamos fazer a última, né, a totemização final, eliminar o Lenin do mausoléu, distribuir de fato, instituir a Federação Russa. Sim. Quer dizer, e portanto acabar com a União Soviética de fato na hora que você divide o poder, na hora que você restitui a Federação Russa. Mas quando eu vi isso, quando eu li o Freud, eu fiquei pensando assim, será que o canibalismo é uma forma disso? Provavelmente. Provável. Porque assim, as histórias que eu sei sobre canibalismo é que era para... Se a pessoa era muito corajosa, exatamente, você comendo,
você receberia aquela coragem da pessoa, né? Mas é engraçado, porque assim, o canibalismo é um tabu. Também é um tabu. É um tabu. É um tabu também tão antigo, talvez, quanto o próprio incesto. Por isso que ele é ritualizado, por ser um tabu. Se ele não fosse um tabu, ele não poderia ser ritualizado. É justamente a proibição dele que faz ele poder ser sagrado num outro momento. Certo? Porque, por exemplo, o incesto também foi sagrado no Egito. Os faraós, eles tinham filhos entre si. Por quê? Porque eles eram deuses. Eles podiam, para conservar isso. Entendi. Né? Só existem essas situações de ritualísticas, né? Ou seja, é uma especificidade da coisa. É uma necessidade de você lidar com coisas que são proibidas de uma forma elevada. É interessante que o Freud fala que o surgimento do tabu também é o surgimento de uma certa... de um certo limite da liberdade. Né? Ele fala, a gente tem dois problemas aí com o tabu, que surge com o tabu. Um é o limite da liberdade. Quer dizer, você, digamos que vivia numa sociedade com liberdade, criam-se as regras, você não pode mais fazer certas coisas. E a outra é o interesse do outro sobre você. Que todo mundo vivia para si, abertamente, mas depois que você cria as regras, todos têm que ficar observando o outro para saber se o outro está cumprindo as regras. Sim. Porque quem vai dizer que está cumprindo ou não a regra, obviamente não é você, é o outro. Sim. Então aí surge o interesse do outro sobre a pessoa. De modo que você crie laços de uma verdadeira sociedade, né? Uma sociedade social. E da forma que uma sociedade que se interessa, onde haja interesse mútuo, né? Das pessoas um pelas outras. Né? Exatamente, mas talvez de forma ruim até, nesse interesse mútuo que criou um pelo outro, não é um interesse da melhor forma que a gente poderia esperar. Não, é porque muitas vezes... como uma forma é um cerceamento do outro, é uma observação, uma forma de um julgamento do outro. É que nós estamos muito acostumados ao, como é que chama? Ao paradigma do trabalho. E o paradigma do trabalho sempre nos coloca como criando sociedades a partir de colaboração comum. Né? O trabalho como um elemento que socializa o homem. E o Freud não vai por essa via. Né? O Freud vai por vias, né, muito mais perversas. Quer dizer, nós não estamos juntos para colaboração, mas simplesmente para que um possa ser o mini Big Brother do outro. Né? É verdade. Mas essa história do cerceamento da liberdade tem a ver com a morte do pai, né? Quer dizer, tem a ver com a explicação de um superego, né? Tem. Por quê? Porque quando você mata o pai... Bom, primeiro é o seguinte, por que vamos voltar um pouco, que é o seguinte, a simbologia natural, entre aspas, da coisa é... Natural por quê? Porque é meio como que as coisas ocorrem naturalmente. O totem tem que ser o pai, ele tem que ser homem, porque tem que representar a força. A mãe, ela vai geralmente representar a fertilidade e uma parte vegetal, ou seja, ela é geralmente mais parte da agricultura, parte da mãe terra, a Gaia. Enquanto o pai, ele é a força, é a estrutura social, etc. Por isso o totem tem que ser o pai, porque ele é o dominante. O domínio é a parte social. Então, E ele punha a regra, Exatamente. ele já punha uma regra. Já põe uma regra. Todas as mulheres são minhas. Exato. É o galo. O galo do galinheiro. Do galinheiro? É o galo do galinheiro. Aí mata-se ele, né? Matou. Aí só que o que acontece? Só que todo mundo, agora as mulheres não têm mais dono. E ninguém mais vai poder virar o pai. Eles não querem mais que isso se repita. Então totemiza. Isso está claro. Então totemiza. Quer dizer, ele vira o totem. E você faz um não matarás. Por quê? Porque agora já matou quem precisava matar. Agora você não pode matar, senão vira um não caos. Excelente. Não matarás e não cobiçar a mulher do próximo. Ok? Você já tem 2 mandamentos aí. E honrará pai e mãe. Honrar pai e mãe. O princípio, exatamente. Ele fala que o princípio da religião vem disso também.
Você imagina? Quer dizer, os tabus, né, vem do totem, do pai, no caso. Então, esses principais e os primeiros, como... Lógico, a gente sabe que esses mandamentos vêm como uma tentativa de regrar a sociedade, de organizar. E ele fala, e olha como isso realmente encaixa, os mandamentos realmente encaixam nessa situação de que aconteceu. Quer dizer, olha, a gente matou o pai, mas agora sim, agora ele é o totem. Não ele roubarás, ou seja, não vai ter aquilo que é do outro. Exatamente. Né? Tudo que o pai fazia. Exato. O pai tinha todas as vaquinhas, todas as mulheres, todo o prazer, todo o sexo. Era amado e tinha força. Morto o pai, cria-se uma situação, né? Bom, cria-se uma situação onde só se sabe de uma coisa, ninguém mais quer que isso se repita. Ninguém mais quer que volte o pai. Ninguém mais quer que o pai volte. Então, o que a gente faz daí pra frente para que a gente elimine essa figura do pai? Totemiza o pai. Né? Totemiza o pai. Porque se você totemizando o pai, ele vira um elemento que sempre lembre, né? Sempre lembre a situação que era anteriormente, mas de uma maneira não culposa. Do tipo assim, nós o matamos. Não. Está aqui o totem para nós cultuarmos a regra imposta agora, mas também a herança boa que ele nos deixou, né? A força que agora todos nós temos por conta dele, né? A distribuição da força. Quer dizer, você tem uma... Quer dizer, uma narrativa teórica com um amplo poder de explicação da sociedade e de um dos elementos principais da sociedade, que é a religião. Ele sempre fala que essa é uma das outras ligações que eu falei que eu ia lembrando ao longo do programa, é que esse totem sempre tem que ser... tem uma figura... um parente, uma figura paterna, ele tem alguma relação mais próxima com você. O totem tem que ser seu parente. Ele tem que ser seu parente. Porque é uma situação de clã, ou seja, uma relação sanguínea. Apesar do totem muitas vezes ser um animal, eles acham, literalmente, que eles são filhos daquele animal. Eles acham, exato. Então até tem isso que eu falei, poxa, mas quando a gente tinha o Deus Sol, ou a gente tem o Deus Touro, apesar que ele lembra que o Deus era representado pelo touro no início da religião. Ainda assim tem essa ligação com o animal, né? O Deus era representado pelo touro. Mas mesmo tendo essa relação de um Deus ser um elemento vegetal, que é raro, ou no animal, existe um relacionamento entre o humano e o Deus, existem filhos que são gerados dessa relação. Então, realmente, é uma relação familiar, é uma relação de pai, é uma relação de esposo, por aí. Você estava falando o que, Paulo Francisco? Sobre essa história da relação sanguínea? Você estava falando uma coisa aí... É que assim, o totem, ele geralmente representa um animal, e esse animal seria o grande pai, o pai de todos. Apesar que, nas religiões totêmicas, geralmente, o que acontece... Não sei se geralmente, mas a religião totêmica... O que você é, ou seja, qual clã você faz parte, é pela descendência da mãe. Ou seja, se a mãe é, sei lá, lobo, então se você é filho da mulher lá, você vai ser lobo. Não é pelo homem, é pela mãe. Porém, o totem é o pai, é o grande pai. Né? Isso já explica um pouco as coisas. Essa relação com o totem como parentesco explica justamente a exogamia. O que é você só poder ficar com as pessoas do outro clã. Mas era nesse sentido. E a gente estava falando sobre essa relação com o totem, o quanto que é forte essa relação nossa, né, com o totem. A ponto de que na Idade Média contava uma história de que um dos guardas do rei, o rei foi fazer uma caçada pela floresta e ele deixou ali toda uma mesa de piquenique, enorme, gigante. E aí fala, o rei só vai voltar amanhã, ele não volta hoje. E o soldado estava com muita fome. Ele falou assim, já que o rei só volta amanhã, vamos desmanchar essa mesa, mas eu vou dar uma beliscada em umas comidas aqui. E ele começou a comer. De repente, um dos amigos dele falou assim, o rei está voltando. Quando ele ouviu a palavra, o rei está voltando, assim, a culpa dele por ter comido a comida que era do rei foi tão grande, a figura do rei era um totem, né, tão forte para ele, que ele teve uma convulsão e morreu. E nisso eu tava... Quer
Quer dizer, a culpa, né, é tão grande, a figura do totem é tão forte, isso em várias coisas a gente faz isso ao longo da vida. Eu lembrei, quando eu li isso, daquela história que você conta, que seu pai era diretor de escola, conhecido por ser um diretor firme, né, que estava ali como uma figura masculina, né, a figura do homem, a figura do diretor, que todo mundo tinha que respeitar e tudo mais. E ele estava olhando a sala de aula, andando pelas salas para saber se os alunos estavam ou não fazendo bagunça e tudo mais. E faltou um professor, ele foi até uma sala de aula e ele estava assim atrás da porta, né? E quando os alunos começaram a entrar, viram que ele estava ali, sentaram, ficaram em silêncio, até que chegou um atrasadão. O aluno não viu que não tinha professor, chegou chegando na sala, daquele jeito, né? Ô, gente, e aí? Você conta melhor essa história? Conta, por favor. Que é engraçado como você conta. Não, o aluno entrou, viu a sala lotada e todo mundo em silêncio, porque o meu pai estava ali perto da porta, um pouco atrás da porta, ele não viu, né? E quando ele viu todo mundo em silêncio e ele era o último a entrar, e ele era o bom da boca, ele fez o espetáculo, né? Ele falava assim... Gente, há uma história por aí de que o Paulão, meu pai, o diretor, anda aí escondido. Vamos ver onde está o Paulão. Aí ele abria a gaveta da mesa do professor e falou assim, o Paulão não está aqui. Por quê? Porque hoje eu estou aqui, e fechava, né? Depois ele ia lá atrás numa carteira de aluno, né? Olhava lá embaixo, o Paulão não está aqui. Por quê? Porque hoje eu estou aqui, né? E ele não percebia que estava todo mundo em silêncio, e aí ele achava que estava em silêncio porque estava fazendo um grande espetáculo, né? E aí ele foi, pegou na porta, abriu assim, né? E falou assim, e o Paulão está aqui, né? E aí deu uma crise de choro nele, né? E ele entrou em choque, né? Começou a chorar, entrou em choque, foi levado para o hospital, né? E se salvou de levar uma dura porque ele passou mal mesmo, né? Quase morreu por causa disso. Eu adoro essa história, é o exemplo máximo do totem, não é verdade? Isso é uma boa coisa que você fez eu lembrar. A culpa, nos rituais totêmicos, a culpa ela é sempre necessária, ela é mandada. Você tem que se sentir culpado pela morte do pai, pelo sacrifício do pai. E por isso os rituais de sacrifício que a gente continua seguindo, para a gente sempre lembrar dessa culpa. Sim, você tem que ser culpado. Você tem que ser culpado, por exemplo, não sei se ainda é assim, mas muitas pessoas, mesmo no cristianismo, elas falavam que você tinha que se sentir culpado pela morte de Jesus, porque você faz parte da humanidade e a humanidade matou Jesus. Ou seja, tem uma certa ainda culpa, apesar de que nem sempre o cristianismo põe essa culpa em você, mas ela ainda assim, algumas versões parece, algumas pessoas levam assim. Eu acho que o grande tchan do cristianismo é a culpa. É você sentir culpa por tudo. Toda religião baseia-se na culpa e isso faz parte da ideia do totem. A religião cristã é totalmente por culpa. Outras religiões não. Não? Não necessariamente. Mas tem totemização. Mas tem a totemização, tá? Mas o cristianismo coloca essa culpa muito... É porque às vezes o totem, em certas religiões, o totem, ele assume uma função quase que simbólica, no sentido de lembrança do episódio, né? Como uma homenagem, né? Mas uma homenagem que não transmite culpa pessoal, porém está ali presente, né? Quer dizer, não transmitiu ainda a culpa, mas o elemento está ali presente, portanto pode transmitir. Por exemplo, eu vou lembrar hoje do episódio do Apolo. O Apolo, ele mata a cobra dragão, né? E ele constrói o templo do Apolo sobre o cadáver da cobra dragão, que fica lá morto e emitindo a fumaça. E ele põe sobre essa fumaça as pessoas que vão falar por ele, Apolo, não é? Que são quem? Pitonisas. As pitonisas. Ou seja, nessa hora ele totemiza, ele homenageia o Deus que ele matou. Ele, como Deus, matou o cobra dragão, que também era um Deus, né? E nessa hora ele totemiza. E, de certo modo, há uma expiação nisso. Por quê?
Porque as pitonisas, elas são enclausuradas e elas vão morrer jovens também. Né? E ele vai sempre ali, de certo modo, está homenageando, né? Aquele Deus que ele matou e ocupou o lugar. E no próprio templo, né? No próprio templo dele, o templo do Apolo, não tem apoletes. Não tem apoletes, né? Ele tem pitonizetes. Mas você já percebeu como que o ritual da Eucaristia é o quê? É o ritual de compartilhar para lembrar a última ceia. Por ao invés de você comer uvas, comer um peixe, comer o pão, você está comendo o corpo e o sangue de Cristo. Mas é isso que eu estava falando no início aqui. Quer dizer, o mais estranho dessa religião é que o Deus é que ensina o rito da totemização para os outros. Como assim? Do tipo assim, ó, esse pessoal que é meio burro, vamos garantir de fato que eles totemizem certo. Jesus não confiava muito na inteligência dos apóstolos, mas esse pessoal, nem lendo Freud, vai me totemizar. Vou ensinar o rito direitinho, né? Porque é muito pedagógica a religião. O cara, na última ceia, ensina como totemizar. Sim. É um negócio maluco, né? Eu vou morrer, você vai ter a cruz como totem. Porém, o rito da totemização eu vou ensinar vocês a fazerem. Façam isso sempre em meu nome. E se fizer isso em meu nome, eu estarei presente, né? Tanto é que você vai lá na igreja, a hora que você comunga, você não pode morder a hóstia, porque de fato Deus está ali presente, né? É a própria carne de Cristo. A própria carne de Cristo está ali, né? Por exemplo, quando eu era garoto e de vez em quando tinha lá, né? As meninas que mordiam a hóstia sem querer e saía sangue na hora da boca, né? Eu lembro que sempre saía sangue isso, mesmo, sim. Né? Isso foi fortemente divulgado pra gente. Eu vi. Sair sangue. Sim, eu vi a menina. Não foi morder a língua, não. Ela mordeu a língua, tinha uma gengivite, sei lá. Isso aí é outra questão. Mas que saiu o sangue dela morder a hóstia. E aí, né, no dia seguinte, a professora deitou e rolou, né? Mas tá vendo? Vocês mordem a hóstia, acontece ficam mordendo. E quando a gente ia comer a hóstia atrás da sacristia, né? E tava comendo hóstia lá, aí chegava o sacristão para assustar a gente e falar assim: essa já era tudo benzida. Nossa, aí a molecada tudo morria, moleque, caía. Exatamente. Mas sabe que o Freud fala que o tabu, ela é a forma de consciência mais primitiva que o homem teve, e foi por causa disso que desenvolveu a consciência, desenvolveu a sociedade, desenvolveu o homem. Porque o homem teve que, dali para frente, começar a achar formas diferentes de como ele ia lidar com as frustrações e com os desejos dele. Então, de certa forma, ele começou a ter que saber como que ele ia reprimir esse desejo para poder viver em sociedade. E isso fez com que a nossa se sociedade cada um está olhando o outro para que desenvolvesse. as regras se ponham, né? Aí eu também tenho que ficar atento, né? Exatamente. Então, a primeira forma assim, de consciência humana e de desenvolvimento humano começa aí. Você acha que ele está com... vai casar com as outras explicações do O Futuro de uma Ilusão, que é o outro livro, né, nessa trilogia, e o Mal-Estar da Civilização, ou o Mal-Estar da Cultura, exato, né, que também reaparece. Quer dizer, volta a essa explicação do problema da sublimação, né? Você ter cultura por conta da sublimação e, portanto, a cultura ser um sofrimento, de certo modo. Exatamente. Né? E daí as angústias todas da cultura, da modernidade, né? Só que o Freud errou num ponto, né? Quando ele está falando sobre isso, ele aponta para o cachorro dele e fala: olha que feliz, ele não tem nenhuma angústia porque ele não participa da cultura. E aí faltou uma observação empírica dele, porque se ele olhasse melhor, ele ia ver que o cachorro já faz parte da cultura e tem angústia, né? E tem neurose, porque ele já é completamente humanizado, né? Ele já faz parte desse movimento, ele não escapa mais. Exatamente. Né? O Hugo Lopes pergunta se os santos da igreja seriam também uma totemização. Fala que a igreja usou muito dos santos na Idade Média para estabelecer uma relação entre céu e terra. Nossa, bom, eu não sei dizer. Eu acho que não, porque o totem ele tem que ser uno. Se não pode ser múltiplo, não faria muito bem sentido. Ele tem que ser a força reguladora máxima, né?
É a ideia de que você tem um aqui em cima e você tem uns embaixo. E nessa pirâmide você consegue regular as coisas. Se os santos for assim, não vai ficar nesse esquema que é o mais primitivo. Talvez, eu acho que esses santos vêm com uma ideia de semideuses. Como ali para ocupar Pode o lugar ser. do Hércules talvez, e dos filhos. É mais interessante. Entre Sim. humanos e o Deus, né? Então, nesse triângulo, eles estariam no meio. Sim, talvez como uma forma de substituir esses primeiros... É uma forma também de semideuses. mostrar que o humano pode chegar à santidade, mesmo em vida também. Ou seja, uma garantia de que Ou talvez uma garantia de que um homem é melhor que o outro. Que seja, mas talvez mais uma forma de sociedade. Tipo assim, eu te observo porque eu sou melhor que você. Mas historicamente, tem um elemento artificial aí, que muitos filósofos, que também se transformaram em santos, denunciaram, que é o paganismo dentro da religião cristã. Ou seja, você criar semideuses, de maneira contrária à doutrina, onde você só pode ter Jesus. Né? Você cria semideuses como uma forma de paganismo, ou seja, como uma forma de conciliação entre a religião greco-romana já dominante, né? E você ter que aos poucos ir trabalhando com isso. As estátuas também são isso, no caso das estátuas, porque quando você chega em alguns templos gregos que você vai reconstruir o templo grego como igreja. Então você entra, lá dentro é um templo grego, por fora ele é uma igreja, ou ao contrário, né? Às vezes por fora é uma igreja, por dentro você entra e você vê colunas gregas. Então você tem toda essa transformação. E às vezes você tem altares que estão vazios e que a população leva oferendas. Você não pode chegar lá e tirar o altar, porque a população vai pôr oferendas em outro lugar. Então você pega um soldado romano que se arrependeu, por exemplo, né? E né? Transforma ele em santo, a ponto de você ter a igreja hiper santificada. Mas é interessante que nos tempos modernos você tem uma série de reformas da igreja de proibição dessas imagens na igreja. Não sei se você se lembra, lá em Ibitinga, a igreja ela era povoada de pequenos altares até chegar a Jesus, de vários santos, né? Depois isso nas reformas dos anos 60 para cá, né? Há uma limpeza disso, as igrejas vira e mexe tem isso. São uma época a igreja tiradas. toda pintada com imagens de santos, vitrais e tudo mais, mas você até pinta essas paredes todas de branco, né? e realmente não pode existir isso. Por exemplo, no caso isso mostra também uma sofisticação, uma espiritualização da religião. Né? Porque vamos ter apenas um totem. E vamos ter um totem hiper sublimado, um totem hiper espiritualizado. A ponto que não vai mais existir o que é palpável, né? Aquele totem não pode ser um animal, não pode nem mais ser Jesus, não pode nem mais ser a cruz. Não pode ser o Deus que está em cima da montanha. Não pode. Já tem que estar além da montanha, além de tudo. Então, por exemplo, o judaísmo, né, que proíbe qualquer imagem de Deus. Né? Qualquer imagem. Né? Você não pode ter nenhuma imagem, criar a imagem de Deus. Né? Então você fala assim, mas como que pode isso ser? Né? Como pode haver aí uma totemização? Né? Pensa bem, como é muito mais difícil. Mas é uma sofisticação, é uma espiritualização. Mas lógico que é, porque é muito mais difícil você acreditar numa coisa que você não vê do que naquilo que você vê. É muito mais fácil você se apegar a uma coisa... Não, isso dentro da nossa religião, né? Dentro da nossa religião, isso tem esse materialismo. A religião cristã é materialista. Não, eu digo, enquanto homem, eu acho que enquanto homem a gente precisa de uma... A gente precisa dessa figura, a gente precisa de algo que represente aquilo. Como, por exemplo, sacrificar um animal mesmo, não... figuramente falando. Não, tudo bem. Então, ou seja, mas aí ou na sacrificar totem, um animal, né? Ou então você idolatrar um totem, ou quando eles pegam, os aborígenes pegam aqueles troncos de árvore imenso e esculpem todo mundo. Eu entendo o que você está falando. Fala assim, nós, por mais que nos espiritualizemos, somos seres corporais. Então nós vamos ter elementos, práticas, né? Mas a tendência é tirar isso. Porque acho que quanto maior a sublimação
E quanto maior o desenvolvimento nosso humano, de capacidade mesmo intelectual, a tendência é a gente tirando a isso e tendo um Deus cada vez mais invisível. Exatamente, né? Que a tendência é uma religião mais espiritualizada, no nosso critério de juízo de valor, né? Tende a ser mais sofisticada, né? Mas eu digo sofisticada no sentido mental da coisa, no sentido neurológico. Mas isso acaba sendo um juízo de valor muito particular. Por quê? Porque nós sabemos que a sociedade grega tem elementos visuais para os seus deuses extrema, e é uma sociedade altamente sofisticada, né? É que a nossa religião cristã é materialista. Ela tem um apego à matéria, e nisso ela contradiz o judaísmo, né? Ela tem um apego à matéria muito grande, né? O corpo de Cristo, de Jesus, morrer e subir aos céus de corpo e alma, né? A figura da cruz, né? A ideia do sangue, quer dizer, é tudo muito pão, queijo, né? É uma religião de gente do chão, da terra, sabe, né? Quando o Freud começa a falar sobre a origem do tabu, ele fala que geralmente aquilo que é muito violento para uma geração, né, é sempre proibida para a próxima. Então, quando o pai dominava todas as mulheres, dominava o terreno e tudo mais, e expulsava os filhos, isso era de uma violência tão grande para todos que estavam ali participando, que eles não quiseram mais isso para as próximas gerações. Você concorda com isso? Eu não, jogo para o Paulo Francisco, eu não sei se eu concordo. Eu concordo em geral, né? Mas dentro do livro, fala. Tem uma coisa assim, a gente tem um costume marxista de pensar a mulher como uma propriedade privada do homem, né? Tanto é que pro Marx ele interpreta a história assim, que o homem tomou a mulher como propriedade privada e a divisão do trabalho e da propriedade também partilharia as mulheres, de certo modo. Então, explicaria um pouco por esse viés. Eu não sei dizer se é assim, porque no final das contas, tudo volta no que você falou bem no começo. Depende da simbolização que foi feita a simbolização que é primordial naquela sociedade da qual a gente está falando. No caso da africana que você falou, a simbolização é maternal. No caso de uma simbolização que é patriarcal, é outros 500. É isso que é interessante do Freud. Ele está pegando pelos símbolos que trouxeram, que são primordiais para a nossa sociedade. E depende muito disso. Eu acho que é mais contingências mesmo, todas essas questões. Específico de cada... por isso que é o trabalho antropológico. Porque é o trabalho de você ver o homem na sua origem. Porque a gente tem um esquema geral que compromete. Qual é o esquema geral? Esse que a gente acabou conversando aqui. Morto, o nosso Deus, né? Judaico-cristão, vamos por aí, né? Juntos, né? A totemização. E isso se casa com as regras do próprio 10 Mandamentos. Né? Ou seja, proibimos para as gerações seguintes que se volte a ter o Deus inicial que tudo possuía. Exato. Né? Então, é esse esquema que é um dos exemplos para a gente poder usar no livro Totem e Tabu, que dá certo, né? Sim. Ele é um dos exemplos, ele não é a situação universal. Talvez a gente tenha regras que vão e voltam numa sociedade e isso não desminta a teorização do Freud. Porque não é uma... É isso que o Paulo Francisco está falando, quer dizer, você tem esse esquema geral do Freud, mas você vai ter que acabar fazendo uma certa antropologia para ver como é que ele se resolve ou não em cada uma das sociedades primitivas que a gente tem, né? Não sei se vocês se lembram, nos chamados totens americanos,
totens indígenas americanos, sempre, isso aparece muito em história e quadrinhos, em desenho animado, mas tem a ver com a totemização indígena. No objeto simbólico do totem, né, que é aquela madeira entalhada, né, lá em cima tem sempre uma asinhas da figura, né? E normalmente é uma águia. Geralmente é uma águia. E todo mundo sabe, né, que a América é o lugar da águia. É Né? assim, A águia representa águia. a América, aquela águia enorme que voa, né, na América, né? Nos Estados Unidos, a águia representa várias situações da América. O próprio símbolo da América é a águia, né, que voa bem alto, né, e que aparece no indígena. Quer dizer, então, é interessante que o indígena, na hora de fazer a totemização e criar o totem, né, ele escolha esse animal que é digamos assim, a figura mais paterna da América, a figura mais paterna da terra onde ele mora, porque ela faz aquele voo geral, como se ela fosse a dona de tudo, como se ela representasse o patrão maior, né? O dono maior, né? Ou aquele que é o pai maior sobrevoa sobre todos. Exatamente. Ó, eu quero mandar um abraço para o Raimundo, que está lá do Ceará nos assistindo, e falar que o João, do Rio de Janeiro, ele está chocado com a imagem do bolo do Lenin, né? Do Lenin. Do Lenin. Mas não fica chocado não, João, tem coisa muito pior por aí, viu? Não, mas esse bolo não é ruim. Esse bolo foi feito pelo artista, que é um artista, né? É de um mau gosto impressionante. Não. Se alguém me chama para uma festa e me apresenta um bolo onde eu vou comer um morto. Não, comer o Lenin é uma delícia. Que coisa seria eu ficaria lisonjeado. O duro seria comer o duro seria comer o Stalin. Não, o Stalin eu não comeria. O Lenin eu comeria. Meu Deus. Tá bom, gente, obrigada, viu, pela participação. Semana que vem a gente tem mais Hora da Coruja. Até lá. Thank you.